tribo do bem. Mulheres curandeiras. Hoje eu vou falar das curandeiras. Eu vou falar das mulheres que eram consideradas bruxas, né? As bruxas que foram queimadas porque tinham um dom, uma sabedoria, uma busca em ajudar o próximo. Eu vou contar a história de Maia. Maia era uma curandeira de um povoado entre os Estados Unidos e o México. A religião proibia curandeirismo. Então, Maia vivia isolada num sítio, numa casa bem afastada da cidade. E ela plantava ervas no quintal dela. Ela vivia em convivência com os animais. E quando uma pessoa ficava doente, levavam lá e ela sempre tinha uma erva para aquela pessoa. Então a única coisa que a Maia fazia era curar as pessoas. Ela não fazia mal nenhum a ninguém. Mas, como sempre tem uma pessoa peçonhenta em todo lugar, tem uma pessoa que adora implicar com a outra, né? Que ela tem tempo para falar mal do outro, ela tem tempo para criticar, para julgar, para condenar ações positivas. Porque as pessoas que não fazem nada, que não são capazes de plantar uma erva, de tomar um chá quando está sentindo alguma coisa, elas se incomodam com quem faz. E assim era a vida da Maia. A Maia era uma jovem que desde criança, acostumada a ver a avó fazer, ela foi continuando no mesmo caminho. Ela fazia isso, fazia curandeirismo, e curandeirismo era proibido, porque a medicina alopática não quer que as pessoas se tratem com coisas naturais. E naquela época, isso 1500, logo no desenvolvimento dos Estados Unidos, estava tudo começando muito, então ainda tinha uma influência muito forte da colonização. Todo mundo que ficava doente ia lá. Então alguém denunciou e a polícia foi lá para saber por que Maia fazia aquilo e levar ela presa. E quando prenderam ela, qual era o crime que ela fazia, né? Eu estou falando das curandeiras, das bruxas, que recebem o título de bruxas, as mulheres que curavam, né? A bruxa má, isso é conto de fada, mas na sua maioria, no ano de 1200, faziam curas. Hoje, se fosse 1200, eu estava lascada, tinha sido queimada viva. Então prenderam Maia porque ela vivia num lugarejo onde ela plantava as coisas no sítio dela. E ela vivia ali em convívio com os animais e com as plantas medicinais. E só quem procurava a Maia era quem ficava doente. Então as pessoas iam lá e ela curava. Nisso, ela vai presa, porque ela fazia isso, ela foi denunciada e foi presa. E quando ela esteve na prisão, quando ela estava na prisão, ela ficava perguntando para o grande espírito assim: o que está errado nisso? Ontem eu falei da confiança, né? E hoje eu estou falando das curandeiras, que tem a ver com uma coisa com a outra. De repente, aquelas pessoas que tinham sido curadas por Maia começaram a chegar na frente do presídio. Começaram a fazer uma novena, uma oração. E do nada, começou a encher.
e ninguém sabia que aquelas pessoas iam até a casa dela. E, para surpresa do delegado, do chefe de polícia, pessoas ligadas à família dele estavam lá naquele movimento de orações para que Maia fosse solta, porque ela não tinha crime nenhum, ela só ajudava as pessoas, mas para aquela época aquilo era uma coisa muito contra a religião, que determinava que isso não podia ser feito. Mas Maia começou a falar com a natureza, começou a conversar, agradecer as plantas, porque ela sabia que ela ia ficar presa e que ela ia ser morta, porque naquela época se matavam as pessoas. E dentro da delegacia, que ela estava presa dentro da cela, ela fecha os olhos e se transporta para o seu quintal, para o seu terreno, lá onde ela plantava, e ela começa a agradecer aquelas plantas que curaram tanta gente e que tinham curado a vida dela e que ela tinha sido muito feliz, como se ela estivesse fazendo uma despedida. E aí aquela corrente de oração começa a aumentar, e os políticos se reúnem para libertar Maia, porque como é que ela ia ser presa e morta se tanta gente se manifestando a favor dela? Sem ela ter cometido nenhum crime, ela estava presa, porque ela curava as pessoas. E aí eles decidem, porque só eram os homens que decidiam nessa época, as mulheres não tinham poder de decisão. E aí Maia é libertada e volta para sua casa, para sua terra. Mas aqueles peçonhentos que não se conformam reúnem um grupo de pessoas, de homens, para tocar fogo onde ela estava. Para tocar fogo na plantação de ervas dela. Só que o chefe desse grupo que está organizando esse incêndio, a filha adoece. E a medicina não cura a filha dele. Ninguém consegue a cura. E aí aonde que ele tem que levar a filha? Na casa da Maia, porque era onde as pessoas levavam para ser curada. E aí ele leva e a filha é curada. E quando a filha é curada, ele se ajoelha e pede perdão a Maia pela intenção de querer queimar a casa e a plantação dela. Então, essa energia, ela é até hoje, tá? Até hoje são pessoas que apoiam, são pessoas que são contra, só que hoje com uma consciência mais expandida. Então a gente está falando, o Dia das Bruxas. As bruxas não eram bruxas, eram mulheres curandeiras com poderes de se comunicar com os animais, com as plantas e descobrir as ervas que curavam. E elas criavam uma verdadeira família espiritual. Porque a Maia, ela só não foi morta e condenada ali, porque quando ela foi presa, como ninguém conhecia ela, porque ela estava num lugar isolado, e tanta gente se manifestou, e de cada membro da política e da delegacia, o chefe de polícia tinha um membro que fazia parte da sua família que já tinha sido beneficiado por ela. E assim ela foi
libertada, porque ela tinha confiança, em primeiro lugar, naquilo que ela estava fazendo. E quando ela estava presa, ela não estava reclamando, ela não estava com medo, ela estava entregue, confiando, agradecendo aquela medicina das plantas que tinham curado a ela e a tantas pessoas. E a família espiritual salvou a vida dela. Que a família espiritual é essa família que a gente nunca espera nada. É aquela família que a gente se encontra, que o coração vai na frente. Por isso que o caminho do coração é o caminho do xamanismo. Porque o coração vai na frente, eu não vou pensar no que eu vou fazer, eu vou pensar no que eu vou me beneficiar ou no que vai acontecer. Não vou criar expectativa. Eu vou simplesmente me permitir a viver aquilo. E na hora que eu sinto no meu coração que eu tenho que defender alguém, que eu tenho que rezar por alguém, que eu tenho que pedir por alguém, como é que poderiam mais prender, mantê-la presa, matar uma pessoa que inúmeras pessoas estavam rezando por ela na porta da delegacia e começaram a acender vela e fazer uma novena. E aí os homens tiveram que reunir e refletir. E é essa família que a gente deve construir. Quando Maia estava dando as ervas para curar as pessoas que procuravam ela naquela distância, naquele lugar isolado, ela com um monte de plantas, sozinha ali com os animais e com Deus e com a natureza. As pessoas chegavam, ela sempre tinha uma erva para curar. E o que ela ganhou com isso? Ela ganhou a vida de volta, a liberdade de volta, porque naquela hora que ela mais precisou, ela não precisou pedir. Cada pessoa que tinha sido curada, cada pessoa que tinha sido beneficiada pelas coisas que ela fez, foi para frente da delegacia e foi rezar para que ela saísse, porque não era justo matar uma jovem que só fazia o bem. E é sempre assim, gente. Você não faz nada de ruim para uma pessoa, mas ela está ali de plantão para te perturbar, para te criticar, para te julgar, porque ela não faz nada de bom. Ela só faz coisas ruins. E tudo que ela faz de ruim volta para ela. Hoje nós estamos nessa consciência, não tem jeito mais. Agora ninguém vai enforcar ninguém, ninguém vai botar na guilhotina, ninguém vai tocar fogo. Eu às vezes brinco com os meus alunos e digo assim, se vocês não fizerem alguma coisa direito, eu vou oferecer vocês para o fogo. Uma vez uma garotinha de 9 anos chegou para mim e disse, Xamã, você não vai botar minha mãe no fogo não, né? E eu brinquei, disse, não, meu amor, estou brincando. Hoje não tem mais fogueira para queimar as bruxas. E elas estão todas incorporadas em cada uma de nós, que cura, que tem a intenção de curar. Porque se eu tivesse capacidade de curar, ser uma curadora que eu colocasse o dedinho ali nas pessoas e elas se curassem. Eu estava atendendo aqui no Benfica, que é um estádio que cabe 50 mil pessoas, né? Eu ia atender no Maracanã, no Rio de Janeiro, numa dessas arenas, porque era tanta gente para se curar. Mas eu tenho a intenção, eu coloco a minha intenção no que eu estou fazendo, porque quem cura é a erva, quem cura é a natureza, quem cura é o sol. Quando eu mando as pessoas para o sol, eu digo, faça 21 dias de banho de mar para sair da depressão. E as pessoas que fazem, elas se curam completamente, abandonam os remédios e começam a ter outra vida, outra qualidade de vida.
Por quê? Porque se conectou com a natureza, interliga com a natureza, volta para a sua própria natureza, porque nós somos natureza. Eu sou natureza, você é natureza. Então, quando nós nos encontramos com a nossa natureza, fortalecemos a nossa divindade e aí nós curamos. Nós nos curamos. Quando eu fui morar no mar, eu fui morar no mar para me curar. E cada dia que passa eu me sinto melhor. Então, quando você faz essa experiência, você vê o resultado. E não tem coisa melhor no mundo do que construir essa família espiritual. Essa família que a Maia, sem saber de nada, ela construiu quando ela simplesmente recebe as pessoas que estão prontas e vão até ela. Porque quando você está pronto, você encontra a cura. Você encontra o mestre. Que mestre que é esse? É o mestre que está dentro de você. E aí você vai se conectar, porque quando chegavam na casa de Maia para levar uma pessoa doente para ela dava uma erva para a pessoa tomar, um chá, e ali a pessoa saía curada. E ela não pedia nada, não cobrava, porque ela tinha tudo que ela queria ali. Ela estava em harmonia com a natureza. E o resultado que ela construiu. E esse é o fantástico desse caminho xamânico, desse caminho vermelho, esse caminho do coração. Essa família universal. Eu tenho um amigo aí no Brasil, Léo Ortese, que ele pratica muito o xamanismo, ele fala muito no xamanismo universal. E é isso, o xamanismo universal é essa troca do dar, do receber, do pedir e do agradecer. Porque quando você está pronto para receber, o mestre aparece. O mestre aparece para quê? Para ativar dentro de você a sua consciência para que você vivencie o que realmente você está precisando, o que realmente você quer expandir. Fernanda, querida, eu é que te agradeço também pelo seu carinho, por você estar sempre aqui comigo, viu? E pelo final de semana que passamos juntas. Então, gente, construa a sua família espiritual, porque na hora que você precisar de qualquer coisa, você não vai precisar pedir, porque essa família vai estar do seu lado. E a gente sempre encontra a resposta na hora das necessidades. Porque na hora da festa, do prazer, tá todo mundo junto. Agora, na hora das necessidades, é que a gente encontra a família espiritual e que salva a gente da delegacia, do chefe de polícia, dos políticos e de tudo, como a história de Maia, né? Porque se manifesta pelo coração. E o coração está na frente de tudo. E quando nós passamos a viver com o nosso coração, a gente para de ficar decidindo o que tem acontecer, o que vai acontecer. Eu lembro que quando eu tive a Covid foi muito forte e eu fiquei muito doente. E um aluno meu disse para mim assim: Xamã, a senhora não se preocupe, que o que a senhora precisar, eu estou aqui. Se a senhora precisar ir para um hospital, eu pago o melhor hospital para a senhora. Tudo que a senhora precisar, porque eu sei que a senhora não paga plano de saúde. E eu respondi para ele assim: não se preocupe, porque eu vou ficar em casa.
e eu não vou sair de casa nem um dia. E foi assim que eu fiz. E por que eu não pago o plano de saúde? Porque eu quero viajar, gente, pelo mundo. O dinheiro do que eu vou ficar doente, eu me divirto com ele, faço tudo que eu quero. Eu deixo meu coração ficar saudável. E aí eu estou sempre feliz, agradecendo aqui todos os dias. Agradecendo estar com vocês, todas vocês, as meninas que fizeram o retiro comigo. Aqui tá a Fernanda, tá a Kátia, tá a Thelma. Não sei se tem mais alguma. Muito bem, gente. Chegou a hora da pergunta. Então lembre-se, a família espiritual, ela não cobra, ela não julga, ela não critica, ela apoia. É bem diferente. Eu te agradeço também, meu amor, os momentos maravilhosos que nós passamos juntos e que vamos estar ainda em outros momentos, ou aqui ou no Brasil. Espero que breve você vá me encontrar lá no Brasil também. E é isso aí, gente.